Depois, na Era Moderna, por exemplo, Cristóvão Colombo estudou em Portugal. Né? Então, aprendeu em Portugal como navegar, né? Embora não fosse um navegador tão bom aí, né? Também. Que, na verdade, ele queria chegar na Índia, né? Isso é um mito ou é verdade? Isso? Não, isso é verdade. Muito se fala também fala que o cara era burro, que o português é burro, esse não, tipo de coisa. Felizmente Colombo não era português, né? Então, nesse caso, dá pra gente dar uma aliviada que ele era genovês, né? Então... alivia, mas tem uma galera que tá dizendo aí que Colombo era português. Tem até mas acho que isso é mais teoria da conspiração pra dar uma... Eu caí então, né? Não, mas assim, eu já vi até estudiosos dizendo isso. É porque, na verdade, assim, eles estão interpretando que um tal de Colom em Portugal, por essa época, era vamos dizer, uma alcunha, um apelido, de certa forma, para ocultar Colombo. Sabe? Porque, alter ego. É um alter ego. Exatamente, mais ou menos isso mesmo. Um apelido ali que os portugueses criaram para Colombo, porque ele já estava com negociações com a coroa lá da Espanha para tentar, né, negociar com Portugal também. Então, assim, mas está ainda meio no limbo isso aí. Está sendo estudado e tal, mas eu acho que não tem muitas evidências firmes de que ele era português mesmo, não. Mas eu não sei se também eu sonhei, eu ouvi que tem muita gente que se opõe a essa ideia de que foi sem querer. Sim, que ele chegou no Brasil. E cada vez mais pessoas estão se opondo a essa ideia. Porque assim, Petri, se a gente analisar o Tratado de Tordesilhas, né, antes da descoberta, né, do Brasil, se a gente pegar de 1490 até 1500, quando efetivamente, segundo a historiografia tradicional diz, que o Brasil foi descoberto, né? Por que os portugueses em 1494 insistiram tanto para mover a linha demarcatória que passava justamente no meio assim, quase 2/3 ali do Brasil, que pegava toda a costa do Brasil. Por que eles insistiram tanto no Tratado de Alcáçovas, que foi antes, quanto no Tratado de Tordesilhas, que foi depois? Por que eles insistiram tanto para mover léguas à frente, mais a oeste, que passaria justamente acima do Brasil, para permitir com que essas áreas fossem exploradas pelos portugueses? Porque eles já sabiam de alguma coisa. Exatamente. Petri, a gente está falando, cara, de uma navegação que começou em 1415, quando o infante Dom Henrique fez a primeira viagem de descoberta no Atlântico. 1415, cara. Então, de 1415 eles foram descendo. Primeiro chegaram no norte da África. Depois cruzaram o Cabo Bojador, que era o terror dos navios. Todos os navios naufragavam ali, porque eram águas rasas, cheio de rochas. Então os navios naufragavam. Então o que eles fizeram? Começaram a ir mais a oeste. Sabe? Sair da costa da África, vir mais a oeste para cá. Curvaram ali no Cabo Bojador, atravessaram isso. Então vieram descendo. Correntes marítimas impediam com que os portugueses descissem. Na verdade, nenhuma navegação portuguesa essencialmente foi por costa. A partir do momento que esse extremo ocidente da África foi vencido, só tinha uma alternativa para eles descerem. Não era contornando, porque os ventos, a corrente marítima, os ventos faziam os navios voltarem. E eles dependiam de vento. Então o que eles fizeram? Oeste. Então saíram do Cabo Bojador e passaram via oeste, para pegar correntes favoráveis para descer. Aqui está o sul da África. Para descer então e conseguir atravessar. Eles não vinham por aqui contornando, eles vinham para cá e depois vinham para cá. Então isso durante toda a época dos descobrimentos. Quando descobriram a Ilha da Madeira, né, e tudo mais. Então isso ao longo de vários anos. Não dá pra gente, logicamente, imaginar que foi por um acaso. Simplesmente assim, vamos mudar as léguas a mais ao ocidente, vamos insistir nisso, porque não tem nada para navegar. Não tem nada para encontrar. É só pra gente navegar. Ter mais espaço no mar para navegar, né? Não faz o menor sentido, levando em consideração os maiores navegadores, né? E astrônomos que já estavam à disposição da coroa portuguesa. Então, assim, relegar ao acidente, cara, nesse momento, levando em consideração essa lógica, eu acho um argumento muito vazio. Hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem, é bem vazio. É óbvio que foi ocultado durante muito tempo essa ideia, porque, de certa forma, foi uma falcatrua dos portugueses, né? Porque eles já tinham, tudo indica claramente uma interpretação lógica, que eles já tinham conhecimento.
alguns relatos de 1498, desse mesmo Duarte Pacheco Pereira, que eu mencionei ainda há pouco, citam territórios mais a sul. Esses relatos foram encontrados lá em Portugal, na Torre do Tombo, em Lisboa. Então, assim, a gente tem uma ideia, tem vários quebras-cabeças aí que apontam a gente para uma linha do Tratado de Tordesilhas que cortava o Brasil intencional, cara. Que eles sabiam que tinha coisa lá. Só foi descoberto depois, quando já tinham, então, tomado conta do território. E tem uma versão também que diz que era a Terra Prometida, né? Isso. Que o Brasil era o lugar, que tinha que ir pra lá, que não foi sem querer, que queria ir pro Brasil, queria ir pra Índia, chegou no Brasil sem querer, né? Isso. Também tem essa versão dos fatos, né? Tem, porque eles eram muito religiosos, né? E parece que tem um monge escocês chamado São Brandão, que ele tinha uma ilha que era, na visão dele, né? Era uma ilha, era a Terra Prometida, chamada de High Brasil. Segundo a nomenclatura que eles usavam lá naquela época. Então, assim, já na Idade Média já existia essa ideia de uma tal de ilha desconhecida. Mas, assim, essa teoria é mais fantasiosa do que empírica, vamos dizer assim, né? Mas será que, de alguma forma, já não havia algum tipo de conhecimento, né? Pelo menos de que havia terras ao sul, que foi confirmado pelos portugueses depois? É muito evidente que sim, sabe? Não dá pra gente relegar o acaso. Colombo foi um acaso, isso é um fato, né? Porque ele queria chegar na Índia e ele achava que dava pra chegar na Índia pelo oeste. Não dava, né? De fato não dava. Descobriu uma mina de ouro, né? Entrou pra história, mas foi um acidente. Mas se você parar pra analisar o que é muita gente, e aí é uma outra injustiça também, cara, porque muita gente pensa assim, Cristóvão Colombo, quando a gente pensa em descoberta, cara, é América, né? América do Norte. Mas se você parar pra pensar, o que a navegação de Colombo representou pro aspecto empírico pro mundo, assim, pro aspecto de descoberta pro mundo? Praticamente nada. Colombo levou literalmente da Espanha, da costa ali da Espanha, para os Estados Unidos, uma semana. Vasco da Gama e todas as viagens portuguesas até o sul da África levava aproximadamente 100 dias. Então você vê a disparidade de esforço, né? E de descobertas e de técnicas e tecnologias que foram sendo desenvolvidas para você conseguir fazer uma viagem dessa. Enquanto que você, em uma linha reta, você chega nas Bahamas, que foi onde Colombo chegou, né? Tecnicamente. Os vikings já tinham conseguido, cara, chegar lá. Entendeu? Então, do ponto de vista marítimo, cara, o que Colombo merece de reconhecimento é o fato dele ter chegado em um lugar novo. Cagada? Beleza, mas chegou num lugar novo, né? Agora, do ponto de vista de navegação, não representou praticamente nada, né? É nada. Porque os vikings já tinham conseguido fazer isso 500 anos antes, praticamente. Né? Agora, você chegar a um lugar realmente novo, cruzar uma linha onde nunca ninguém na história tinha cruzado e nem imaginava que era possível cruzar, isso muda a história. Sim, ele deve ter se surpreendido. Pô, em uma semana só. Cheguei aqui. Não, e ele achava que era Índia. Né? Tanto que índio, né? A ideia de índio veio dessa, vamos dizer, dessa tradição de assimilar as Américas com a Índia. Ah, então é que é tanta história de navegação, de descoberta, que eu me confundi todo. Então esse cara foi sem querer. Ele tava indo pra Índia e encontrou Bahamas. Isso, o Colombo ele se enganou mesmo. Isso, tá. Porque ele queria ir pra Índia de fato. Só que dos portugueses, tipo Pedro Álvares Cabral, né? Quando diz que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil sem querer, porque ele tava querendo ir pra Índia, porque é a mesma ideia. Isso. A ideia é Índia, né? Chegar na Índia. Só que, levando em consideração todo esse contexto e esse quebra-cabeça que tá sendo colocado aí diante de nós, praticamente impossível dizer que foi por um acidente. Que não havia nenhum conhecimento de um território, sabe, mais ao sul. Não tem... É até meio ingênuo hoje em dia a gente achar isso, relegar
tem muitas evidências de que foi proposital, de fato. Assim, eles sabiam para onde eles estavam indo. Tinham todas as ideias, todas as informações? Claro que não. O tamanho do Brasil? Claro que não. Mas sabiam que tinha alguma terra ali. Sabiam que tinha coisa que podia ser explorada ali. Mas essa navegação é que mudou o mundo, cara. Essa navegação é que... E depois, Fernão de Magalhães. Vai ter até uma série agora na Amazon, se eu não me engano, que vai falar sobre o português Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a organizar a primeira viagem circunnavegatória da Terra. Entendeu? Então, assim, parece que vai ser uma coisa bem interessante, que vai ajudar a entender essa epicidade, né, do que foi essa navegação. Que é algo histórico mesmo, né?